O canal Toda a Verdade procura, com todo o cuidado e com toda a responsabilidade, respeitar os responsáveis máximos da instituição religiosa Congregação Cristã a nível mundial. A nível mundial mesmo. Mas o que temos vindo a constatar é que estes responsáveis têm vindo a relevar certas situações, certos casos, certos assuntos delicados. E o canal Toda a Verdade vê-se obrigado a expor determinados assuntos. E vai começar aqui, em relação ao parecer, à carta /e-mail que foi enviado para o Brás por um determinado irmão com cunho profissional jurídico. Sim, o advogado do irmão Gerdel. E o próprio irmão Gerdel que enviou essa carta. Esta aqui que eu já fiz referência. Está aqui. Então é assim. Hoje vamos aqui falar sobre essa carta. Que infelizmente foi relevada, foi ignorada pelo ministério responsável da Congregação Cristã no Brasil, pelos responsáveis máximos no Brás. Claro está que poderá haver quem esteja isento dessa responsabilidade, mas me desculpem, não posso ignorar essa responsabilidade, seja a quem for, porque infelizmente têm acontecido assuntos muito graves e que têm vindo a ser relevados e chegou a um ponto em que já não há paciência nem sequer limite para que haja uma oportunidade de reporem ou de exporem a verdade. Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Acreditem ou não, este assunto que tem referência do BO que o ancião de Viçosa fez para com o irmão Gerdel, de um assunto que é ridículo e que não tem ponta por onde se pegue juridicamente, a verdade é que isto tem levado contornos que jamais seria pensado que levasse ao ponto que chegou, porque é ridículo. E mais ridículo é a inércia, é a falta de ação, de atitude que os responsáveis máximos da instituição religiosa têm vindo a ter. Ou melhor será dizer, não têm vindo a ter. É isso mesmo. As situações delas têm acontecido umas atrás das outras, num descalabro, numa decadência atroz. E o problema está é ver a impassividade de quem tem a responsabilidade máxima desta instituição religiosa que é a Congregação Cristã e que vê que nada é feito. Até mesmo pelos anciães mais velhos e que não precisam estar englobados neste do GDI, dos 7, dos 5, dos 7, agora dos 30 e sabe-se lá o que é mais que vão inventar, porque são mais invenções que eles querem, mas a verdade é uma. Quem está a sofrer verdadeiramente com tudo isto é a obra de Deus na Congregação Cristã. Porque recentemente nós escutamos, e muito bem, por parte do irmão Salvador Cury, de que a graça de Jesus Cristo não é a congregação. Não. E isso eu fico feliz de ter escutado, porque isso eu já escutava há anos atrás, não é novidade. Se é novidade no Brasil, eu lamento, mas em Portugal não era novidade. Eu escutei isso por parte do irmão ancião já falecido, António Moreira da Fonseca, e não só de outros anciães. Mas vamos aqui à cerne da questão que tem a ver com este parecer jurídico que foi enviado para todos os anciães mais velhos, seja do Brasil até alguns
da parte do exterior e que isto é preocupante. Sou sincera que são 21 páginas e eu já tenho até aqui alguns assuntos já postos de lado para falar. Mas eu fico-me a questionar, será que vale a pena expor ou falar sobre estes assuntos? Ou será o melhor nós falarmos o sentimento que temos no nosso coração perante o que está a acontecer de injustiça, de encobrição, de omissão perante certos e determinados assuntos que nunca foram vistos na história da congregação cristã, que nunca foram executados pelos mais velhos, pelos antigos, pelos primitivos, em que eu acredito sinceramente que esses primitivos, os mais antigos, se hoje fossem vivos, eles iriam colocar as mãos na cabeça, iam bradar aos céus e clamar por misericórdia e dizer: meu Deus, me leva antes que eu veja o culminar da tua obra nesta instituição religiosa. A verdade é essa, doia a quem doer, custe o que custar. A verdade é que nós vivemos momentos áureos na instituição religiosa Congregação Cristã e que nada tem a ver com os momentos atuais, em que são completamente à parte daquilo que nós aprendemos como cristãos, como seres humanos. A verdade é essa. O que é que está a acontecer, afinal de contas? Aonde estão os responsáveis máximos? Desculpe-me, Sr. Ancião Salvador Cury. Aonde é que o senhor está? Impávido e sereno? A permitir que todas estas atrocidades espirituais estejam a acontecer? Eu compreendo perfeitamente que até mesmo o senhor fique de braços atados perante estas situações. Porque o senhor ficou de braços atados quando foi do seu familiar, do seu genro, o irmão Ricardo Pavanelli, em que o senhor foi traído por este homem que não se pode chamar homem de Deus. Ele tem um título de ancião e de responsável na instituição religiosa, congregação cristã, como sendo um dos que fazem parte do grupo do GDI dos 7. Mas desculpe, isto é impensável, haver um homem desta natureza, deste traidor, que simplesmente vem a arquitetar maquiavelicamente, diabolicamente, situações que vêm constranger espiritualmente até mesmo o irmão Salvador Cury. E que o irmão fica de braços atados em que não pode intervir porque é referente ao seu familiar. O que aconteceu com o seu familiar, o irmão Ricardo Pavanelli, é impensável. É impensável. E o que foi maquinado foi inveja, foi ciúme. Só pode. Perante situações mais graves que tenham vindo a acontecer e que nada é feito, aqui o que foi o mecanismo principal foi o ciúme e a inveja. Isto faz recordar a parte de Mardoqueu. Não vale a pena eu estender por aqui fora. Os homens de Deus, eles são procurados a ser exterminados por quem é maquiavélico, como este ancião de Viçosa. Se ainda ninguém se apercebeu, ou entendeu, ou sentiu que este ancião de Viçosa é maquiavélico, então me desculpem,
algo está a falhar em vós na busca da sensibilidade do Espírito Santo de fazer conhecer o sentimento que paira sobre os vossos companheiros de ministério. Porque não há dúvida nenhuma de que este homem apenas quer destruir de uma forma atroz, sem dó nem piedade, a obra de Deus. Se ainda não entenderam isso, convém que agora tenham a lucidez e comecem a discernir e a pensar e a pedir esclarecimento a Deus. Espera aí, o que é que a portuguesa está a querer nos transmitir? Será que é verdade aquilo que ela nos está a querer transmitir? Busquem de Deus. Porque eu sei perfeitamente que muitos de vós, não é, irmão Salvador Cury? O irmão principalmente tem esse sentimento. Porque eu acredito que o irmão ainda seja dos únicos a ter algo de Deus. Eu sei perfeitamente que o irmão sabe que este ancião de Viçosa, ele é maquiavélico, é diabólico e que procura realmente fazer exterminar o que é de Deus na congregação cristã. Eu sei que sim. Há outros fatores, outros valores. E o que fez mover um processo ao irmão Jardel e toda esta situação foi porque ele foi descoberto por alguma coisa. Ou será que não? Ou será que, como se costuma dizer, quem não deve não teme? Que importa aquilo que digam a nosso respeito? Eu quero lá saber que digam que eu que sou de tal partido, que sou de tal clube. Se a minha consciência não me acusa, maior é Deus que a minha consciência. Não foi isso que sempre nós aprendemos? Se a minha consciência não me acusa, maior é Deus que a minha consciência. E Deus conhece o meu coração. Então deixem falar. Deixem falar. Agora, por que razão é que buscou colocar um processo a alguém que nem sequer difamou? Pronto, isto já foi referido num vídeo anterior, mas eu tenho que falar isto. A verdade é esta. E eu não tenho qualquer problema que este ancião de Viçosa e todos os seus cúmplices, escutem este vídeo. Podem escutar à vontade e tirar as vossas conclusões e ficarem enraivecidos, espumar-se todos, porque a verdade está a ser exposta. Porque a verdade é esta. Almas inocentes estão a sofrer nas mãos deste maquiavélico ancião de Viçosa. Porque este rançoso, este raivoso, simplesmente quer aniquilar aqueles que verdadeiramente querem servir a Deus na instituição religiosa da congregação cristã. E esperem, eu não sou suspeita porque eu não faço parte já da instituição. Já fiz, conheço, sei perfeitamente os meandros e os caminhos que levam a exterminar quem verdadeiramente luta pela obra de Deus. Pela obra de Deus. Irmão Salvador Cury e todo o restante ministério dos mais velhos, ainda não vos apercebestes que este maquiavélico ancião de Viçosa, ele está a exterminar os homens de Deus. Quer queiramos, quer não. O irmão Ricardo Pavanelli foi exterminado de uma forma atroz, de uma forma maquiavélica. Eu compreendo até perfeitamente que o irmão Salvador Cury, as suas entranhas, tenham-se conduído e querido até ter uma atitude, mas se conteve.
E acredito perfeitamente que doeu ao irmão Salvador Cury a injustiça que foi feita ao irmão Ricardo Pavanelli, de algo tão surreal. Porque não convinha ter um homem de Deus, um homem que tem um sentimento, uma ligação com Jesus Cristo, uma comunhão com Deus, o seu Filho amado, e que envolvesse esta irmandade e levasse a um grau de espiritualidade. Estão a entender? Estamos agora aqui a caminhar um pouco na espiritualidade, entendam? O que é que o inimigo faz? Faz querer destruir todo aquele que quer levar o povo a um grau de espiritualidade mais elevado, mais sublime, supremo, de uma comunhão com Deus extrema entre o ser humano, Deus e o seu amado Filho Jesus Cristo, em que isto é imperceptível, só consegue sentir quem já teve essa comunhão, essa sensação, essa espiritualidade, essa elevação de um grau tão elevado. E este ancião, e vamos agora descer aqui à terra novamente, eu sei que isto estava a ser maravilhoso demais, sentirmos esta elevação, mas todos nós que temos este grau de espiritualidade, nós não a perdemos, não a perdemos, nós a sentimos e temos aqui, e temos uma fortaleza, uma armadura que nos faz revestir, de proteger das investidas destes demónios que de uma forma atroz querem trucidar todos aqueles que querem servir a Deus, que é o caso deste ancião de Viçosa, que a missão dele é exterminar todos aqueles que têm um grau de espiritualidade mais ou menos de comunhão com Deus e com o seu Filho amado Jesus Cristo. E por isso mesmo quero-vos pedir que entrem, sintam esta comunhão que outrora nós todos fomos levados a sentir em tempos áureos de espiritualidade que nós tivemos, de comunhão na instituição religiosa Congregação Cristã. Eu tive, continuo a ter, porque tive esse aprendizado. Eu tive aprendizado com homens de Deus e que isso, nos dias de hoje, carrega comigo. E o aprendizado que eu tive com o meu amado Jesus Cristo, o meu fiel amigo, o meu verdadeiro amigo, ele perdura aqui eternamente, até ao dia em que ou que Deus me vier buscar. Mas não vamos fugir do principal assunto, que é este maquiavélico ancião Viçosa, que o que ele quer retirar é esta espiritualidade, quer matar, quer assassinar os homens espirituais, os homens de Deus. E que por isso mesmo eu faço aqui um alerta. Eu poderia vos ler a carta, ou o que chegou até mim, e que foi essa mesma carta, esse parecer de alguém, um profissional na área jurídica, o advogado do irmão Jardel, juntamente com o irmão Jardel. Mas eu acho que não vale a pena estar aqui a expor. Eu vou colocar na parte da comunidade este mesmo parecer, esta mesma carta, eu vou lá colocar e vós ireis examinar por vós mesmos, ireis ler. Porque eu acho que é essencial, é desmascarar estes maquiavélicos, estas raposinhas que querem destruir a vinha.
e que já não são raposinhas. São raposas, são lobos, devoradores, são monstros. É alguém que se faz passar por Deus ou por homens de Deus. Se calhar a minha palavra ao dizer passar por Deus, se calhar até se querem passar por Deus, mas que são autênticos maquiavélicos e que querem destruir a essência da obra de Deus na congregação cristã. E muitos podem dizer, não, o ancião de Viçosa, ele é um homem conhecedor. Quero-vos dizer que alguém que fala de grupos secretos, e neste caso da maçonaria, que eu nada tenho contra, por amor de Deus, compreendam isso, mas que são ateus e que não acreditam em Deus. Como é que é possível falar-se numa reunião da mocidade sobre maçonaria, sobre amigos que são da maçonaria, quando esses amigos são ateus? E vão dizer assim, mas há ateus que praticam obras boas. Ok, tudo bem, não ponho em causa, não questiono essa situação. Mas para quem é um ancião da instituição e com um grau de responsabilidade na presidência, deixa muito aquém e deixa muito a desejar falar de algo que coloca em questão a existência de Deus. Mas se este ancião de Viçosa não faz parte, ou se fez parte, ou se não faz parte, ou se é ou se não é, não interessa. A questão é que ele está a ir contra o código de ética da congregação cristã. E o mais grave é que está de feito de pedra e cal no seu eu, na sua arrogância, na sua prepotência, em que ainda vem dizer ao irmão Gerdel que se ele fizer um vídeo a negar ou a desmentir aquilo que ele falou, que retira o processo. Mas estamos bem perante tudo isto? Estamos bem mesmo? Então quer dizer que o incomoda o facto de ter sido referenciado, ter sido questionado? Será que incomoda a este ancião de Viçosa ele ter sido questionado se ele fez parte ou se faz parte da maçonaria? Então eu pergunto-lhe assim, senhor ancião de Viçosa, o senhor faz parte da maçonaria? O que é? Vai-me processar? Processe-me então. Processe-me à vontade. Porque eu estou-lhe a perguntar, o senhor faz parte da maçonaria? Ou fez parte da maçonaria? Seja humilde. O senhor não acha que já fez estragos suficientes na obra de Deus, na congregação cristã, no Brasil e no mundo inteiro, com as suas atitudes de arrogância e prepotência? Eu estava para ler a carta, mas não vou ler a carta, não vou perder esse tempo de ler a carta. Não que não seja precioso, porque são 21 páginas. Mas vamos aqui diretos ao assunto. Mas estamos bem? Sinceramente, não bastam os estragos que já fez na família do irmão Salvador Core, de ter que levar ao irmão Ricardo Pavanelli a fazer uma carta de renúncia perante a situação que lhe foi ocasionada. Porque vocês iriam retirar no ministério, vocês são maquiavélicos. Vocês não são homens de Deus, são homens do diabo que estão para servir ao diabo e não a Deus. E não há quem vos queira enfrentar, não há homem nenhum aí no Brás que seja capaz de vos enfrentar cara a cara. Não há? Qual é o receio de enfrentar este ancião de Viçosa, prepotente, arrogante, amante de si mesmo,
cheio de vanglória, cheio de conhecimento, de prepotência, que é sábio e entendido, e é tão ignorante em relação ao que é de Deus, da essência de Deus, do conhecimento de Deus, do sentir de Deus, da alma, do sentir do amor de Jesus Cristo. Quando se fala em Jesus Cristo, a nossa alma apazigua, sente uma paz, um aconchego. É isto que faz falta nos dias de hoje, ouvir na voz dos homens de Deus, falar de Jesus Cristo, e ao falar de Jesus Cristo sentir o aconchego, o abraço, o amor. Sentir que Deus e o seu Filho amado Jesus Cristo está tão pertinho da nossa alma, que apazigua os momentos mais duros, mais frios. Será que é errado nós dizermos de que estes homens estão desposados do que é espiritual? Estes homens maquiavélicos como este ancião de Viçosa, este ancião de Dracena e outros mais, que estão esquecidos do que é sentir a presença de Deus na sua alma, sentir, invadir na sua alma o aconchego da presença de Deus. Quando se expressa na boca do homem de Deus, se fala de só simplesmente isto, de Jesus Cristo, só de se pronunciar a palavra Jesus Cristo de uma forma espiritual, acolhedora, aconchegadora, não faz afagar toda a angústia, toda a aflição? O que é que está a acontecer, afinal de contas? A sério que eu tinha aqui para falar sobre esta carta. Porque, sinceramente, o que está a acontecer é revoltante. E se os anciãos mais velhos, se o irmão Salvador Cury fica indiferente a tudo isto, então eu digo, a obra de Deus na congregação cristã, ela acabou terminantemente. Eu sou do tempo, eu posso dizer que sou do tempo, que quando era pregado sobre Jesus Cristo, em que simplesmente a pregação sobre os exemplos, só a leitura do Novo Testamento, da vida de Jesus Cristo, só essa leitura fazia invadir na nossa alma a presença de Deus e do seu Filho amado no nosso coração. Se isso já não é importante, então quer dizer que a obra de Deus na congregação cristã, ela morreu. Ela morreu. Agora eu gostaria de saber, perante a atitude deste ancião de Viçosa, em que persiste em ser arrogante, prepotente, altivo, senhor do seu nariz e cheio de razão, quando nós sabemos que a razão não está do lado dele. Não está. E nós sabemos que não. O que é que o Ministério vai fazer perante um homem que moveu um processo a outro, ou aliás, um homem de ministério, um ancião que moveu um processo a um seu irmão? Vamos continuar nesta palhaçada, nesta loucura de que nada aconteceu, ele continuar a atender os cultos, continuar a atender os serviços religiosos?
É isso? Não nos esqueçamos, já que há dualidades de critério, de que há um BO, um boletim de ocorrência que foi feito pelo mesmo irmão Ricardo Pavanelli por causa de uma falsidade ideológica, em que falsificou uma assinatura. Estão recordados de uma carta, de um e-mail que foi feito em nome de um ancião, de um irmão, e que esse mesmo ancião já tinha falecido. E o ancião que fez esse e-mail continua no ativo. É interessante. Dualidade de critérios. O que é que se vai fazer a esse ancião que falsificou, fez uma falsidade ideológica? Que credibilidade tem esse ancião? E que todos nós sabemos quem é. Porque até mesmo no próprio e-mail ele esqueceu de apagar o IP e que soube que era dele. Estão recordados? Ou querem que vos relembre? Ok. Quer dizer, o irmão Ricardo Pavanelli, simplesmente porque estava nas redes sociais a responder a alguns questionamentos, foi dada uma sentença. Uma sentença à porta fechada, sem que o seu sogro tivesse conhecimento. Ok. E esta situação deste ancião que fez uma falsidade ideológica, ele continua a exercer o ministério. Bonito. E já agora, este ancião de Viçosa que fez falsas declarações no BO que fez contra o irmão Gerdel, falsas declarações, continua a exercer o ministério como se nada fosse. Desculpem-me, mas há aqui qualquer coisa que é surreal. É surreal. Muito surreal. Muito, muito surreal. De que é que tendes receio deste ancião de Viçosa? Quem é que está por detrás deste ancião de Viçosa? São perguntas que eu estou a fazer. Será que há algum grupo secreto por detrás deste ancião de Viçosa? E cujo vós não tendes poder de maneio, de ter alguma atitude, porque algum grupo secreto está por detrás deste ancião de Viçosa? Digam-me, por favor, se eu estou a perguntar, porque tudo isto é muito estranho. Haver um ancião que faz falsidade ideológica, que falsifica uma assinatura, aliás, faz uma declaração com uma assinatura de alguém que já faleceu. Depois há falsas declarações por parte deste ancião de Viçosa. E tudo continua impávido e sereno. E depois não respondeis, então, a esta carta e-mail, que é do parecer de um irmão profissional na área jurídica. Pois, o que é que eu posso pensar? Tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa. Sem dúvida alguma. Mas aqui a única preocupação que eu tenho, sabem qual é? Como é que estão estes irmãos? Perante tudo isto, perante todas estas situações. Isto são só estes 2 exemplos, mas há outros exemplos, mas que servem de motivo para ser aqui exposto e exemplo para outros casos que podem não ser relevantes para alguns, mas que são muito relevantes para Deus, mas que se identificam com tudo isto. O caso do irmão Gerdel. Como é que estará o irmão Gerdel perante isto, perante esta injustiça, perante este silêncio do ministério? Porque o vosso silêncio dói mais de que se fossem ditas certas e determinadas palavras.
a vossa indiferença, o vosso silêncio dói mais. E, apesar de tudo, eu pergunto, como é que nos estará o irmão Ricardo Pavanelli? Como é que nos estará a família do irmão Ricardo Pavanelli? Por exemplo, a filha. Apesar de tudo e de todas as coisas, se calhar já estarem noutra instituição religiosa, seja como for, como é que nos estão estas almas? Perante o desprezo, o descuido, o silêncio da vossa parte do ministério. Eu não estou a falar já aqui do irmão Salvador Cury, porque eu tenho que preservar e compreender que ele não se quer envolver em assuntos familiares, embora lhe possa até doer até a alma, contorcer-se e até que se calhar querer fazer alguma coisa e fazer um esforço para sufocar a dor na alma, o grito, o desespero de ver a sua família a ser colocada porta fora de uma forma atroz e cruel. Eu compreendo perfeitamente que não deve ter sido fácil para o irmão Salvador Cury. Não. Deve ter tido que engolir em seco muita coisa. Agora, eu acho que não se pode permitir que se continue neste silêncio. Eu vou ler algumas partes desta carta, as mais relevantes, para que possam entender até que ponto é que foi este parecer que fez chegar até ao Brás aos senhores dos anciãos mais velhos e que ficou tudo em silêncio, sem uma resposta. Isso é incompreensível, seja a quem for, seja o irmão Salvador Cury, seja os restantes anciães que tiveram conhecimento e que não foram capazes de dar uma palavra, até mesmo de fazer um telefonema, mas de responder. Foi muito cobarde da vossa parte ignorar. Porque quando nós passamos pelas situações de sofrimento, de dor, nós temos que fazer algo. Porque o que não gostamos que tivessem feito connosco, nós não devemos fazer aos outros. Simplesmente isso. Eu vou só ler algumas partes, só para que possam entender o que realmente foi enviado para o Brás. E depois eu vou colocar na parte da comunidade este mesmo parecer. Tá bom? Quanto ao irmão Jardel, quanto aos irmãos Jardéis que há, infelizmente, por este mundo fora, aos irmãos Ricardo Pavanelli, que são aqueles irmãos que verdadeiramente querem servir a Deus, mas que lhes foram tirado o tapete debaixo dos pés de uma forma cobarde e criminosa, e que não houve quem os defendesse. Apenas o afagar, o abraçar das mãos de Deus e a proteção que Deus sempre tem dado àqueles que verdadeiramente servem de uma forma única, simples, singela, que sempre foi assim que nós aprendemos a servir a Deus, de uma forma singela e única. É desta forma que Deus afaga os seus filhos e os protege e diz: eu estou aqui. Às vezes parece que estamos abandonados, mas não. Há sempre uma forma de afago que Deus faz aos seus filhos que foram desprezados por homens maquiavélicos, sanguessugas, monstros, que apenas querem ocupar
lugar de Deus, mas que Deus reconhece quem são os seus filhos verdadeiros e Ele verdadeiramente os afaga, os faz transportar nas suas mãos a águas tranquilas, a águas frescas, puras, singelas. Perante isto, o que é que eu posso dizer mais? Que infelizmente eu lamento tudo isto. Lamento. Estava a aguardar que o Ministério tivesse uma posição, uma atitude, uma palavra a dar, mas infelizmente ficam em silêncio e é de lamentar. Por isso mesmo eu me vejo no dever e na obrigação de aqui expor algumas partes dessa carta e-mail que foi enviada a vários anciães dos mais velhos, seja no Brasil até mesmo no exterior. E essa carta eu recebi e estive a aguardar que houvesse algum retorno. Dei tempo, mais que suficiente, depois de colocar na comunidade, cada um tira as vossas conclusões. Eu, ao expor esta carta e-mail deste parecer que vos foi enviado, não considerem como uma afronta, não. Apenas para que haja um conhecimento público de que aquilo que foi falado neste canal falou-se toda a verdade. Lamento que não tivesseis considerado todo este parecer que vos foi chegado até vós, não com o intuito de ser uma defensiva ou um julgamento ou uma defesa do que estava a acontecer deste processo que foi elaborado entre o ancião de Viçosa. Aliás, o ancião de Viçosa colocou o irmão Jardel, não. Mas era no intuito de vos fazer relembrar o que era a essência da obra de Deus na congregação, o código de ética, os valores que sempre foram essenciais e foram fundamentais para que toda esta obra de Deus, toda esta instituição religiosa que fosse guiada pelo Espírito Santo e gerida pelo discernimento, sabedoria de Deus, ela tivesse um bom encaminhamento, em que chamassem ambas as partes e chegassem a um consenso e não a uma situação como esta, caótica, triste e lamentável. Lamentável por parte de alguém que é responsável, incoerente e que é egoísta e que se torna egocêntrico. É outra parte que, afinal de contas, nada fez para que fosse-lhe movido um processo e que vê o que outrora foi ensinado de não colocar o seu irmão na justiça, vê tudo isso recalcado e mais recalcado por alguém que não tem sequer exemplo, seja para estar à frente de um povo, seja até mesmo para ter a responsabilidade que tem numa instituição religiosa como a congregação cristã. É lamentável o vosso silêncio. É lamentável. E por isso mesmo é conveniente que a Irmandade saiba de que esta carta sempre existiu e que, afinal de contas, vós não quisestes dar conhecimento à Irmandade. Apenas guardastes nos vossos cofres e ignorastes qualquer tipo de sofrimento que por acaso era do irmão Jardel, mas poderia ser de outro, porque eu sei de vários casos, de vários e-mails que vos foram enviados e que vós nem resposta destes. Por isso mesmo, este vai ser o primeiro exemplo de exposição do vosso silêncio,
perante a Irmandade. Não vos vou massacrar ao ler esta carta, a dar a minha opinião. Vai ficar ao vosso critério. Por favor, ide à comunidade onde vai estar este mesmo parecer de alguém que apenas quis que houvesse uma trégua, o bom senso, um reconhecimento de que algo pudesse ser feito em prol da obra de Deus na congregação cristã. Eu não estou aqui para denegrir a instituição nem a obra de Deus, mas apenas para vos desmascarar, fazer relembrar de que estáis para servir a Deus e não para servir o vosso ego. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser, porque vêm aí assuntos bastante interessantes e polémicos. Deus vos abençoe. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.